Olá, estudante! Bem-vindo à nossa aula de número 9. Eu sou o professor Bruno. Continuaremos nessa aula os nossos estudos sobre as funções do segundo grau. Vértice da função. Bom, na aula anterior, observamos alguns gráficos das funções do segundo grau e demos maior ênfase para o estudo das raízes da função. Mas temos também, nesse tipo de função, um ponto importante, que é o chamado vértice da função. Ele é importante por determinar o ponto de máximo da parábola ou o ponto de mínimo da parábola, dependendo da sua concavidade. Vamos primeiro entender o que é concavidade e como podemos conhecer o seu sentido de acordo com a sua expressão. Acompanhe. Concavidade da parábola. Concavidade da parábola é a abertura do gráfico e, a partir da sua expressão, podemos saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. De maneira geral, temos que, se o coeficiente A da expressão for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. E, se o coeficiente A da expressão for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Acompanhe alguns exemplos. Considerando a função f de x igual 2x² menos 4x mais 2, percebemos que o valor do coeficiente A é 2, maior que zero. E, consequentemente, a concavidade da parábola é voltada para cima. Considerando a função f de x igual a menos 3x² menos 6x menos 3, percebemos que o valor do coeficiente A é menos 3, menor do que zero. Consequentemente, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Ponto de máximo da função. O vértice da parábola é considerado o ponto de máximo da função quando a concavidade da parábola é voltada para baixo. Observe que ele é o ponto mais alto da função em relação ao eixo y. Ponto de mínimo da função. O vértice da parábola é considerado ponto de mínimo da função quando a concavidade da parábola é voltada para cima. Observe que ele é o ponto mais baixo da função em relação ao eixo y. Coordenadas do vértice da parábola. Para encontrar as coordenadas do vértice da parábola, aplicamos a seguinte regra. V é igual a menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Essas são, respectivamente, as coordenadas x e y do vértice da parábola. É importante observarmos também o eixo paralelo ao eixo y e que passa pelo vértice da parábola, o chamado eixo de simetria. Ele divide a parábola exatamente em duas partes iguais, ou seja, todos os pontos que estão de um lado têm um correspondente do outro. Acompanhe alguns exemplos a seguir. Vértice da função x² menos 4x mais 5. Vamos encontrar as coordenadas do vértice dessa função, aplicando a regra, primeiro para a coordenada x e depois para a coordenada y. Acompanhe. Para a coordenada x, temos a regra x é igual a menos b sobre 2a. Observando a função, percebemos que b vale menos 4 e a vale 1. Substituindo esses valores, ficamos com a expressão x é igual a menos 4 sobre 2 vezes 1. Resolvendo, temos que menos 4 é igual a 4 e 2 vezes 1 é igual a 2. Ficando com a expressão x é igual a 4 sobre 2. Por fim, resolvendo, x é igual a 2. Para a coordenada y, temos a regra y
é igual a menos delta sobre 4a. Nesse caso, precisamos encontrar primeiro o valor de delta, usando a regra. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores de a, b e c, ficamos com a expressão menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Resolvendo, temos delta igual a 16 menos 20. E, por fim, delta igual a menos 4. Agora, voltamos e substituímos na expressão do y, ficando y é igual a menos 4 sobre 4 vezes 1. Resolvendo, temos y é igual a 4 sobre 4. Por fim, y é igual a 1. Sabemos então que as coordenadas do vértice dessa função são x igual a 2 e y igual a 1. Vamos ver isso graficamente. Graficamente, percebemos que o vértice tem exatamente as coordenadas que encontramos com nossos cálculos, sendo x igual a 2 e y igual a 1. Identificamos o vértice como um pontinho azul. É importante destacar também que, nesse caso, o vértice indica o ponto de mínimo dessa função. Vértice da função f de x igual a menos x quadrado mais 4x mais 2. Vamos encontrar as coordenadas do vértice dessa função aplicando a regra, primeiro para x e depois para y. Para a coordenada x, temos x é igual a menos b sobre 2a. Observando a função, percebemos que b vale 4 e a vale menos 1. Substituindo os valores, ficamos x é igual a menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Resolvendo, x é igual a menos 4 sobre menos 2. Por fim, temos x igual a 2. Para a coordenada y, vamos para a regra. Y é igual a menos delta sobre 4a. Nesse caso, vamos primeiro descobrir o valor de delta, com a regra. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, temos delta igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 2. Resolvendo, delta é igual a 16 mais 8. Por fim, delta igual a 24. Voltamos agora para a fórmula do y. Y é igual a menos 24 sobre 4 vezes menos 1. Resolvendo, y é igual a menos 24 sobre menos 4. Por fim, y é igual a 6. Sabemos então que as coordenadas do vértice dessa função são x igual a 2 e y é igual a 6. Vamos ver isso graficamente. Graficamente, percebemos que o vértice tem exatamente as coordenadas que encontramos com os nossos cálculos. X igual a 2 e y igual a 6. Observe, identificamos no gráfico o vértice com um pontinho em azul. Perceba que esse é o ponto de máximo dessa função. Faremos agora 2 exercícios. Acompanhe. Exercício 1. Numa função de segundo grau, do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o que acontece com o gráfico da função quando a maior que zero? A. A concavidade fica voltada para baixo. B. A concavidade fica voltada para cima. C. Intercepta o eixo x em 2 pontos. D. Intercepta o eixo x em 1 ponto. Bom, como vimos, o coeficiente a da função
pode nos indicar se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. Assim, já descartamos as alternativas C e D. Vimos também que se o coeficiente A é maior que zero, como indica a questão, temos a concavidade da parábola voltada para cima. Portanto, a resposta correta é a alternativa B. Exercício 2. Enem 2000. Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhece o boato. É diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez e propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhece o boato, tem-se R de X é igual a Kx vezes P menos X, em que K é uma constante positiva característica do boato. Considerando o modelo acima descrito, se o público-alvo é de 44.000 pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a 11.000, 22.000, 33.000, 38.000 ou 44.000. Para resolvermos esse problema, devemos substituir P pelo público-alvo indicado, que é 44.000 pessoas. Acompanhe. Sendo P igual a 44.000, substituímos na função, ficando Rx igual a Kx vezes 44.000 menos x. Fazendo a distributiva, temos a expressão Rx igual a 44.000 vezes Kx menos Kx ao quadrado. Organizando no formato da função do segundo grau, ficamos com Rx igual a menos Kx quadrado mais 44.000 Kx. Para obter o número de pessoas onde teremos a máxima rapidez de propagação, basta encontrarmos a coordenada x do vértice, aplicando a regra que aprendemos. X é igual a menos b sobre 2a. Observando a função, reconhecemos os coeficientes b igual a 44.000k e a igual a menos k. Aplicando na regra, temos x é igual a menos 44.000k sobre 2 vezes menos k. Organizando, ficamos com menos 44.000k sobre menos 2k. Por fim, cancelamos k, pois k sobre k é igual a 1. E como menos com menos dá mais, temos x é igual a 44.000 dividido por 2. Logo, x é igual a 22.000. Assim, a alternativa correta é a letra B. Encerramos por aqui os nossos estudos sobre as funções de segundo grau. Espero que tenham gostado. Até a próxima.